Alter Rebbe estava nos explicando no quarto ensaio do Kuntres Acharon, do tratado final do Tânia, parte final do Tânia. Ele estava nos explicando a grandeza do alcance espiritual, não só do cumprimento prático das mitzvot, mas também até do estudo das halachot, até mesmo do estudo das leis práticas que nos orientam, nos dão instrução de como implementar as mitzvot na prática. Então, não só a prática em si da mitzvah, realização prática do preceito, mas também o estudo prático das leis referentes à sua implementação. Elas também produzem esse efeito espiritual magnífico, que é mais elevado do que tudo aquilo que o intelecto do ser humano, do Yehudi, pode conseguir, pode obter através da sua meditação, da sua contemplação na grandeza de Deus, e também através dos sentimentos mais sublimes que esse intelecto, que essa meditação possa despertar ou estimular, sentimentos de amor a Deus, sentimentos de reverência a Deus. Porém, tudo isso tem um alcance ainda limitado quando comparado ao cumprimento prático das mitzvot, ou ao estudo das leis práticas de implementação das mitzvot no campo terrestre. Nós terminamos falando que pode haver aqui uma nuance, a gente poderia questionar como isso se aplica ao estudo das leis relacionadas aos preceitos proibitivos, porque se tratando de preceitos positivos, de fato está escrito que aquele que estuda as halachot, as leis referentes a uma mitzvah, é considerado como se ele estivesse também cumprindo na prática a mitzvah. Esse estudo vai levar à prática, e se por circunstâncias e motivos técnicos ele está impossibilitado de praticar, de cumprir, então esse estudo é considerado como se ele estivesse de fato praticando, como falamos em relação às oferendas. Mas quando se trata de preceitos proibitivos, que eles versam sobre o que não fazer, quando a pessoa tem que ser passiva, então nós falamos aparentemente aqui o estudo das leis referentes à abstenção, ou como a pessoa deve evitar certas coisas, aparentemente isso não teria o mesmo efeito, uma vez que aqui não é considerado que a pessoa está fazendo, ele está aprendendo o que não fazer. Por outro lado, nós mencionamos um dito talmúdico que nos fala que aquele que ficou sentado e não transgrediu um pecado é considerado como se tivesse feito uma mitzvah. Mas os nossos sábios dizem, quando isso se aplica, quando a pessoa teve a oportunidade de pecar, ele teve a chance de transgredir, mas ele se conteve e ele se absteve. Então, nesse caso, que ele deixou de fazer algo que estava ao seu alcance fazer, ou estava próximo lhe assediando, lhe seduzindo, etc., então, com isso é considerado como se ele tivesse feito uma mitzvah. Então, aqui a gente ainda poderia dizer que quando se trata do estudo de leis práticas, do cumprimento de lei de mitzvot proibitivas da Torá, mas de coisas comuns, corriqueiras, seria considerado como uma ação. Mas o que falar sobre aquelas mitzvot lota'aseh, sobre aquelas proibições que estão relacionadas com assuntos muito remotos, ou seja, que praticamente não tem implicações práticas, não tem aplicação funcional na nossa vida. Então, como dizer que esse estudo também representaria ou teria um alcance semelhante ao da prática em si? Mas de qualquer forma, agora o Alter Rebbe ele prossegue com esse assunto, ele abre mais um horizonte dentro do entendimento do alcance do estudo da Torá em termos espirituais, e isso vai esclarecer essa questão também. E ele vai nos demonstrar como essa grandeza do estudo prático das halachot, das leis práticas funcionais, mesmo se tratando de assuntos que não têm relevância ou implicação prática funcional de imediato, não só de imediato, talvez até não terão ou nunca terão, mas essa grandeza do efeito espiritual desencadeado pelo estudo de leis práticas vai ser obtida mesmo através desses temas que são longínquos da implementação em termos reais. De qualquer maneira, aqui ele acrescenta então um novo aspecto a respeito do estudo das halachot, porque de acordo com o que a gente estudou até agora, nós falamos que isso estaria relacionado
ou seja, quando tem relevância prática. Esse estudo teria todo esse valor quando ele tem relevância e aplicação prática. Mas na realidade, de acordo com aquilo que aprendemos na primeira parte do Tânia, no Likutei Amarim, no capítulo 5, quando lá ele nos diz que na realidade, se tratando de leis da Torá, que elas expressam e representam a vontade divina, então mesmo um assunto, mesmo se tratando de um assunto apenas hipotético, ou de uma situação que jamais aconteceu, e talvez mais do que isso, jamais irá acontecer tampouco, porém, descobrir e esclarecer qual é a lei a respeito dessa questão, mesmo se tratando de uma questão que realisticamente não tem implicação prática, não tem desdobramentos no nosso mundo, e, portanto, ela está no campo teórico, não é? Porque se trata de um caso remoto ou de um caso hipotético que nunca aconteceu e talvez jamais vá acontecer também. Porém, lá ele nos explicou, uma vez que essa halakha representa a vontade divina, uma vez que ela expressa a sabedoria suprema de Deus, então essa grandiosidade do efeito espiritual relacionado a isso está associado a ela também, por se tratar de um estudo da Torá, no qual a pessoa está envolvendo o seu intelecto com a sabedoria divina, com a sabedoria suprema, independente da implicação prática até. Isso se aplica, portanto, a todas as leis e mitzvot da Torá. Não só preceitos positivos, mas também preceitos proibitivos, não só aqueles vigentes na prática, como aqueles também que não teriam implicação e desdobramento prático de imediato. Ele nos explica que essa grandeza que existe por trás do estudo das halachot, das leis práticas, é algo que transcende o alcance espiritual que pode ser obtido através dos sentimentos gerados pelo nosso intelecto. Ou seja, vamos dizer que há duas possibilidades elevadas, sagradas, espirituais, de envolver o nosso intelecto com um tema divino. Uma possibilidade é concentrar o nosso intelecto no estudo das halachot, das leis simples, leis práticas, independente até, como nós falamos, independente até da aplicação delas. Mas conhecer como seria a lei se na prática houvesse uma situação como essa. Isso parece um estudo mais frio, ou parece um estudo técnico, etc. Isso é uma forma da pessoa envolver o seu intelecto com esse estudo das leis. Outra possibilidade é a pessoa investir o seu intelecto em meditação e contemplação sobre a grandeza de Deus. E a partir dessa meditação profunda, despertar sentimentos genuínos de amor e temor a Deus, que foram estimulados pelo seu pensamento, pela sua meditação. Então a pessoa vai gerar sentimentos de amor e reverência a Deus. Tanto isso veio do intelecto, como aqui está envolvido o intelecto, como aqui também. Mas ele nos fala que há uma diferença enorme entre ambos, porque quando está em evidência o intelecto da pessoa, a própria pessoa meditando e contemplando, se esforçando para contemplar divindade, entender espiritualidade, gerar emoções sublimes e elevadas, isso é um esforço da criatura. Porém, quando o intelecto dele está envolvido com o estudo da halachá, das leis práticas, por mais que pareça algo menos dramático, ou menos espiritual, ou menos parece uma experiência não tão impressionante ou emocionante, mas ele nos diz, uma vez que essas halachot na prática, elas contêm dentro de si a essência da sabedoria divina, aqui se trata de elas possuem dentro de si algo não só da criatura, mas do próprio Criador. Por isso, a grandeza do efeito espiritual que se obtém através do estudo das halachot, ela supera a grandeza daquilo que é obtido através da meditação e contemplação, que gera sentimentos de amor e reverência a Deus, uma vez que essas halachot, elas são, não só que elas representam, simbolizam, mas elas são de fato a sabedoria divina, uma expressão da sabedoria suprema. Portanto, elas são, se trata aqui de divindade explícita, enquanto que o temor e amor que a pessoa cultiva dentro de si a Deus, derivado da sua meditação intelectual, etc., isso tudo
é uma expressão da criatura, é a criatura humana se esforçando, é a criatura procurando se elevar, talvez até dando o máximo de si, mas isso ainda representa a expressão máxima da criatura, enquanto que as alachot, que a pessoa está estudando, elas representam uma expressão da sabedoria divina que está unificada com Deus, portanto uma expressão do próprio Criador, da própria divindade. Então, isso que nos diz o Alter Rebbe nas suas palavras, então algo adicional que ele acrescenta, algo que se aplica em todos os aspectos e facetas do estudo da Torá ou do estudo da Halachá, independente da sua relevância prática ou não, que kol dechilu rechimu sichlim, pois ele nos fala que todo amor ou temor gerados pelo intelecto, pela meditação e contemplação na grandeza de Deus, ou mesmo não só o sentimento de amor e temor de nós seres humanos, seres carnais, físicos e portanto limitados, envolvidos com a matéria, mas ele nos diz, mesmo os sentimentos de amor e temor mais elevados, que estão presentes nos anjos celestiais, nos anjos, nas criaturas espirituais, criaturas angelicais. Porém, ele nos diz, esse sentimento ainda é uma expressão da criatura, Embechinat Nivraim Me'ain Leyesh, criaturas que foram criadas ex nihilo, a partir do nada. Vehen Bechinat Nefesh Ruach Debia, e elas fazem parte, estão associadas aos níveis de espiritualidade chamado Nefesh e Ruach, dos mundos de Briá e Yetzirah. No mundo de Atzilut ainda não há aquilo que se chama de criaturas, mesmo criaturas espirituais, angelicais. Lá o que está em evidência ainda é o Criador. Por instante é chamado mundo da emanação apenas. Já nos planos seguintes, criação, formação, ação, há criaturas no plano mais elevado, Briá, criação, há anjos muito elevados, etc. Mas ele nos diz que essa espiritualidade presente dentro deles está associada aos níveis Nefesh e Ruach, que são os níveis mais baixos de espiritualidade, em contraste com o nível terceiro e mais elevado nível, nessa apresentação, que seria o nível de Neshama. Neshama aqui já seria a alma vivificante, a alma que tem uma energia divina e dá vida e existência ao ser e criatura. Portanto, o nível Neshama é uma expressão do Criador, que dá vida e existência. Já o nível Nefesh Veruach, ou seja, o nível Neshama representa a espiritualidade como revelação do Criador. Já o nível Nefesh Ruach representa a espiritualidade obtida, cultivada, desenvolvida pela criatura. Então ele nos diz que mesmo os sentimentos mais elevados de amor e temor a Deus presentes nos anjos mais elevados, uma vez que eles estão associados ao nível de espiritualidade de Nefesh e Ruach, portanto, eles fazem parte da criatura, né? Eles são, tudo bem, pode ser até a expressão máxima do poder espiritual, etc., da vontade de vínculo com Deus, da criatura, mas são expressões, são manifestações da criatura, e não são, portanto, divindade. São criatura e não ainda o Criador. Em contraste com isso, a Valpratei, a Halachot, porém, todas as leis detalhadas, as Halachot, as leis práticas que nós temos de como cumprir, como praticar a Torá, essas leis em contraste a isso, Hemamshachot, Chochma Ilaah, De'amatzil Baruchu, Hamelubeshet Begashmiut, essas Halachot, na essência se trata do quê? De uma atração, de algo que foi atraído, que foi derivado da sabedoria suprema de Deus, que ele e sua sabedoria são uma coisa só, da sabedoria suprema conforme se encontra em Atzilut, no mundo da emanação, a sabedoria suprema de Deus, o primeiro mais elevado atributo que existe no emanador, na força divina da qual emanam todas as Sefirot, apenas que de lá se propagou, se estendeu uma luz, uma revelação divina que se estendeu até o plano de Asiá, até o plano de ação, chegando
chegando até o nosso mundo físico e material. Portanto, aqui as halachot, as leis, estão revestidas em assuntos de ordem física e material, mas na essência elas são uma expressão do Criador. Nelas está presente uma espiritualidade que não é aquilo que foi alcançado e desenvolvido pela criatura, mas mesmo se tratando daquela lei seca, não é? Aparentemente daquela lei técnica, na verdade a luz divina está presente lá, e não só ela está revestida naqueles assuntos físicos, materiais, técnicos, etc. E como nós já vimos que justamente quando aquilo se materializa, toma corpo, que a essência se manifesta justamente naquilo que está mais embaixo, aquilo que é mais palpável e que tem uma expressão prática. De qualquer maneira, então, as halachot, ele nos fala que são expressão da sabedoria suprema e, portanto, elas são e representam divindade. Já os sentimentos sublimes elevados, amor, temor a Deus, mesmo dos anjos superiores no mundo de Briá, eles representam o que há de melhor nas criaturas. Mas isso não tem a ver com o Criador, isso ainda não é divindade, é a espiritualidade da criatura. Enquanto que nas halachot, a espiritualidade presente nas halachot, por mais que a gente não veja, não perceba, por mais que isso talvez não nos empolgue, não nos entusiasme, não nos crie sentimentos, etc. Mas na prática, nessas halachot, está presente Elokut, divindade, essência da divindade. Apenas que elas estão revestidas, a gente não percebe, não sente, porque elas estão revestidas em assuntos físicos materiais, os quais são analisados como leis que são trazidas no Talmud, a Machlif Parab Hamor, uma pessoa, houve uma negociação, uma troca, se trocou uma vaca por um jumento e etc. E os valores e quem deve a quem, nós temos todo tipo de halachot. Quando a pessoa estuda essas leis, ele não entra num transe espiritual, não é? Mas na prática, nessas leis está contida a sabedoria suprema divina, que é pura divindade. E ele nos diz, Ve'al Bashazu, isso que nós falamos que a sabedoria divina, a energia divina essencial está revestida nos assuntos físicos e materiais sobre os quais versam as halachot. Eina que al bashat chokhma ila'a bedechilu rechimu sichlim. Na realidade, essa luz e energia de Chokhmah, como nós vamos ver, derivada de Chokhmah, da primeira Sefirah de Atzilut, ela se estende e se propaga por todos os mundos e por todas as criaturas. Conforme diz o versículo no Teilim, Kulam bechokhmah asita, Deus, tudo e todos você fez com Chokhmah, através de Chokhmah, traduzindo literalmente, você fez com sabedoria, tudo foi criado com sabedoria pela sabedoria divina. Mas de acordo com a Kabbalah se fala que a força divina emitida por Chokhmah, ela é a responsável pela feitura de tudo, pela criação de tudo, a força vital divina que está presente em todos os mundos, em todas as criaturas, é derivada de Chokhmah. Mas eles, portanto, aquilo que está, até a energia presente nos anjos, que estão vivenciando sentimentos elevados de amor e temor a Deus, isso também é derivado de Chokhmah. Ou seja, na sua vitalidade ou na presença desses sentimentos, etc., também está revestido uma energia divina que é proveniente, que é derivada da Chokhmah superior. Mas ele nos diz que existe diferença de como essa Chokhmah, de como essa luz e energia divina está revestida, por exemplo, nos anjos ou nos sentimentos sublimes dos anjos para com Deus, e como ela está revestida na temática do estudo das halachot, das leis. Existem, como ele vai nos dizer, duas formas de revestimento, duas formas de roupagem. Então ele nos diz, esse revestimento que ocorre em relação às halachot aqui no campo físico terrestre, não é semelhante, não se assemelha, não é igual ao tipo de revestimento que ocorre com a sabedoria suprema, quando a sua luz e energia se reveste nos anjos ou nos sentimentos de amor e temor a Deus cultivados pelos anjos. Qual seria a diferença de Hatam lá em relação aos anjos?
Alevush, Umalim, Umastir Legamre. Se fala que quando essa luz e energia divina proveniente de Chokhmah, derivada da Chokhmah, da sabedoria de Etzilut, quando ela se reveste nos anjos, lhe dando força e energia para tudo que eles fazem, inclusive para os sentimentos que eles cultivam, esse revestimento da Chokhmah Ilá, da Chokhmah Suprema, está revestido no amor e temor dos seres celestiais angelicais, é um tipo de revestimento que encobre, que oculta totalmente. Ou seja, quando nós falamos que lá a luz da Chokhmah divina está revestida neles, está encoberta, está ocultada, está escondida. Então aqui se diz que de fato, como ele vai nos explicar em seguida, existe uma luz, já que Chokhmah é a primeira da Sefirot, o primeiro dos atributos divinos através dos quais Deus rege o universo e emite força vital, energia para todas as criaturas e todos os seres. Então tudo vem de Chokhmah, tudo passa por Chokhmah, essa energia divina que descende para os planos inferiores, para todos os seres e criaturas. Mas a diferença é que quando essa luz de Chokhmah chega nas criaturas, inclusive até nas criaturas elevadas, como os anjos do mundo de Briá, nos sentimentos mais sublimes deles, essa luz ela está revestida dentro deles, revestida no sentido de que ela está encoberta, está oculta, está escondida e não está manifestada. O que está manifesto aqui é a expressão da criatura e não a luz e a energia que é proveniente do Criador. Ele nos especifica mais, nos dizendo que esse revestimento que ocorre em relação à energia e luz divina derivados da Chokhmah superior, assim como ocorre com os anjos, o mesmo ocorre também quando essa energia derivada da Chokhmah suprema chega até o mundo terrestre nosso, até o plano físico e terrestre nosso, e se reveste também na matéria. Então aqui, mesmo aqui nos objetos materiais, nos seres terrestres, também nós temos uma irradiação oriunda originalmente da Chokhmah Ilá, da sabedoria suprema. Mas aqui também, essa luz essa luz divina, essa energia divina está completamente oculta, completamente encoberta, por isso ela passa de ser desapercebida do olho nu nosso. Não? A gente não vê, não percebe essa força divina, essa energia divina, essa energia vital que dá existência a tudo. Por quê? Porque ela está revestida nos seres, nas criaturas, de forma tal, um revestimento que encobre, que oculta, que esconde, que Hester vehelem haaretz achomrit, da mesma forma que existe esse encobrimento e ocultação da terra, do plano terrestre, físico e material, legabe Chokhmah Ilá mlubeshet bo, que ele encobre essa energia divina derivada da sabedoria suprema que está revestida dentro das criaturas. Como dissemos no versículo, que Deus fez tudo, ele age e faz tudo existir através de Chokhmah. דהיינו חיצוניות דחיצוניות דכלים דמלכות דאצילות שבעשייה שהיא מוסתרת לגמרי ברוח נפש, שהיא מוסתרת לגמרי ברוח נפש דעשייה. Então ele nos fala mesmo na terra física, mesmo nos seres materiais, também existe um revestimento da sabedoria suprema. Porém, revestimento aqui também significa que, no caso, a terra, as criaturas terrestres, elas encobrem, ocultam, escondem totalmente, e essa luz e energia divina que está revestida dentro delas, de onde vem esse encobrimento e essa ocultação? Como pode ser que esses seres e criaturas encobrem, ocultam aquilo que é a sua própria fonte de existência? Então ele nos fala, a origem desse encobrimento está relacionado com Malchut de Atzilut, a última Sefirah de Atzilut, pois a Chokhmah, para emitir a sua energia, a sua luz, primeiro ela tem que passar pela Sefirah de Malchut de Atzilut. Ela passa antes por Binah, outras, etc. Mas onde a luz de Chokhmah é mais processada antes de descer e baixar para as criaturas inferiores, em Malchut de Atzilut, o atributo de reinado, soberania, etc. Não é?
que está relacionado primeiro com o último, Abba Yasad Brata, já vimos no Tânia, trazendo da Kabbalah outras vezes, o pai fundamenta a filha, Malchut é equiparado como a filha, Chokhmah, sabedoria associada com o pai, etc. Mas de qualquer forma ele nos diz assim como em Malchut acontecem as contrações, as condensações, o ocultamento. Por isso essa luz que vem da Chokhmah e passa para baixo, para os níveis inferiores para dar vitalidade e energia, ela também vai vir já mais condensada, ocultada, mais limitada, restringida, e portanto, quando ela chegar aqui nas criaturas terrestres, ela vai poder estar, ela vai estar escondida, vai estar ocultada. Portanto, aqui o revestimento implica em ocultação, em encobrimento. E ele nos diz que isso se aplica não só aos elementos materiais no plano terrestre, mas mesmo até nos anjos, que eles cultivam espiritualidade em grande nível, que eles estão numa categoria espiritual muito elevada, que eles anseiam por divindade, mas mesmo sentimentos sublimes espirituais dos anjos, que estão no mundo de Briá, que é o mundo abaixo de Atzilut, tão elevado, bem mais elevado, incomparavelmente mais elevado que a nossa terra física material, mas lá também essa luz divina de Chokhmah está encoberta, está oculta. Portanto, o que se faz presente e evidente lá não é a luz do Criador, mas sim mais a individualidade da criatura, a vontade e o anseio da criatura. Aqui a criatura é o anjo, suas vontades podem ser vontades espirituais, derivadas do amor a Deus, reverência a Deus, mas o que está em evidência é a criatura. Ren Briá também, então, no mundo de Briá, e Musteret Legamre, essa luz oriunda de Chokhmah está completamente encoberta, Beruach Nefesh, nos aspectos espirituais mais inferiores dos anjos, Ruach e Nefesh, que isso são expressões da espiritualidade da criatura, em contraste com Neshama, que é a expressão de espiritualidade do Criador presente nas criaturas. Shem bechinat nivraim behester behelem aborem anivra. Portanto, lá, como nós falamos, está mesmo os anjos nesse estado de elevação, com sentimentos mais elevados, eles ainda são criaturas. Criatura significa, se o que está em evidência é criatura, só vai estar em evidência a criatura quando o Criador está oculto, está encoberto, porque senão a presença, a luz do Criador ofuscaria totalmente a criatura perderia a sua individualidade, até a sua presença se anularia por completo diante do Criador. Portanto, o que está presente lá, uma vez que a luz divina está encoberta, totalmente encoberta mesmo no mundo de Briá, não só na terra física e material, mesmo entre os anjos, então o que está lá em evidência, mesmo nos sentimentos sublimes dos anjos, é o poder da criatura.